Nós acabamos de cantar, Santo é o Senhor nos céus. Mas Ele deseja ser santo também aqui entre nós. Não é isso que Ele mesmo disse na sua oração que nos ensinou? Santificado seja o teu nome. Não é que a nossa oração diante de Deus vai tornar Deus santo. Mas é que a nossa vida deve honrar a presença de Deus em nós e neste lugar. Pedro nos diz, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ser santo é ser separado. Separado por Deus, separado para Deus. Assim, podemos glorificar, exaltar e santificar o nome do Senhor. Que na nossa vida, no dia a dia, nós possamos viver essa realidade. Amados, abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Vou pedir para o Lucas projetar ali, é um livro pequeno, é um dos profetas menores, são só 3 capítulos. E talvez você, muito tempo faz que você não lê esse texto. Tem alguns versículos que são muito citados por nós, por exemplo, o Novo Testamento cita várias vezes o verso 4 do capítulo 2, o justo viverá por sua fé. O verso 20 também, do capítulo 2, é muito conhecido, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o capítulo 3, a parte final, é muito conhecido também de nós, até por canções, ainda que a figueira, verso 17, não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. É uma canção, é uma oração de Abacuque que se transforma em uma canção. O livro de Abacuque, ele tem 4 orações principais. Orações são conversas desse profeta com Deus. Ele não foi assim um pregador que pregasse como o profeta Isaías, talvez em um lugar elevado, num púlpito, mas talvez ele tivesse conversado com o povo. Ele recebeu uma visão da parte de Deus e passou a compartilhar dessa visão. E no final das contas, o profeta Abacuque teve uma comunhão com Deus muito próxima. E eu acredito que daqui que surgiram os outdoors, que temos nas entradas das cidades. No capítulo 2, no verso 1, ele diz o seguinte: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. É uma oração que Abacuque faz. Então Deus responde. Verso 2, então o Senhor me respondeu, escreve a visão em tábuas em forma bem legível para que até quem passe correndo possa lê-la. Então talvez aqui surgiu a primeira ideia de outdoors, que a gente vê na chegada da cidade, a gente começa a perceber aqueles outdoors de lojas, de propagandas, e a gente sabe que uma cidade está próxima, está se aproximando de nossa viagem, do nosso roteiro. Mas eu gostaria de ler apenas os versos de 1 a 4, que é a primeira das orações de Abacuque. E enquanto a gente lê esse texto, eu gostaria que você pensasse num país chamado Brasil. Não precisamos pensar nos países vizinhos, nem na história, ou na própria história de Israel, aqui no caso, o Reino do Sul, o Reino de Judá e Benjamim. O Reino do Norte já havia sido dissipado. No ano 722, o rei Sargão II, ele dissipou o Reino do Norte, o Reino de Israel, e ficou o Reino do Sul, o Reino de Judá.
E o ano em que ele profetizou isso foi no ano 609 a 607 a.C. Antes de Cristo, os anos são contados, quanto menor o número, mais perto de Cristo. Quanto mais distante de Cristo, o número aumenta. Então, no ano 609, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, que profetizou também lá em Judá. E ele diz assim no verso 1, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas, e litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Qualquer semelhança com a nossa nação brasileira é mera coincidência. Os atores e cenários são meros coadjuvantes. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Pai, nós nos unimos agora, Senhor, assim como Abacuque orou pedindo ao Senhor, com ousadia pediu que o Senhor desse uma resposta para ele. Pai, nós nos unimos a Abacuque e pedimos pela sua providência, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a nossa nação brasileira. Estende dos altos céus, Pai, tua mão, tua destra sobre a nossa nação brasileira. Senhor Jesus, daqui 7 dias, homens estarão sendo escolhidos para governar este país, estado, fazer leis, julgá-las. Senhor amado, que nós possamos ter pessoas tementes a Ti, ocupando esses cargos. Ó Deus amado, Tu és justo, Tu és santo. E como mesmo a oração de Abacuque mais adiante ele diz, Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? Senhor Jesus, pedimos a tua bênção nesta hora quando queremos meditar nesta palavra do profeta Abacuque. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento desta palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse profeta, uma palavra me veio à memória, à minha mente essa semana, pensando neste culto, que é a palavra inconformação. A Bíblia nos chama a sermos inconformados, não conformados com esse mundo. O que o profeta Abacuque está explicitando aqui é o que ele estava vendo. E a sua oração, Senhor, por que o Senhor me faz ver essas coisas? Quem gosta de ver injustiça sendo praticada? Imagina que 2 rapazes fortes se unem a um terceiro para bater num fraquinho e miudinho. Quem você apoiaria numa cena como essa? Ou você faria como aquela conversa engraçada daquele que conta que diante da casa dele, ele não gosta de ver injustiça, ele viu 3 marmanjos batendo num pequenininho, e aí ele saiu, ele não podia ver aquilo, e foi lá, e aí depois, e aí? Quase matamos o baixinho. Ele se uniu, na verdade, com os agressores. Mas vamos pensar um pouquinho melhor. Você gostaria de votar num candidato que vai perder? Mesmo que esse candidato que você vai escolher venha a defender princípios que vá contra a sua própria consciência,
Só porque você quer ganhar no seu voto? Infelizmente, nós somos cercados de pensamentos, de falácias, parecem pensamentos corretos, mas que são mentiras, e nós não queremos perder, nós queremos ganhar sempre. Aliás, nós somos frutos da lei de Gerson, que diz que nós temos que levar vantagem em tudo. O profeta Abacuque, cujo nome é um nome não hebreu, é um nome babilônico, o significado está ali, abraçar o entendimento. O profeta Abacuque abraçou o entendimento. E porque ele abraçou o entendimento, ele se tornou um homem inconformado. O que é uma forma? Imagine que uma forma é um objeto que você coloca uma massa dentro. Imagina que esta forma seja usada por você. Todas as vezes que você fizer pão e colocar aqui dentro, ele vai ficar no mesmo formato. No mesmo formato. Então, se conformar é tomar a mesma forma. É pensar da mesma maneira. E o profeta Abacuque, por entender e abraçar o entendimento, ele não quis e nem podia se conformar. Porque ele conhecia o Deus, o Rei, o governador do universo. Aquele que pode mudar a história. Aquele que pode intervir na história. Aquele que pode transformar a própria história. Ele se coloca diante de Deus e apresenta a sua reclamação. Eu aprendi uma frase há mais ou menos 18 anos atrás, do pastor Dr. Hilmer Firstenau, em Ijuí. Ele disse: é melhor você brigar com Deus do que você se afastar de Deus. É melhor você brigar com Deus do que você se afastar de Deus. E o que normalmente acontece conosco? Qual é a primeira reação do nosso coração quando nós não somos atendidos e Deus não atende nossos desejos? Ou as coisas não acontecem como nós queremos. Ou como Abacuque diz aqui, na sua oração, na segunda oração, que está do versículo 12 até o versículo 17, culminando ali com o versículo 1 do capítulo 2. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para o perverso e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. O profeta Abacuque estava vendo a maldade andando a galope. O erro sendo considerado como algo correto. O profeta Isaías, 200 anos antes de Abacuque, já havia profetizado que o povo estava transformando as leis de Deus, os princípios éticos que Deus estabeleceu, tornando o amargo em doce, o certo em errado. Quando nós nos convertemos, chegamos a Cristo pela graça dele, nós somos atraídos a ele. A primeira coisa que Paulo diz para nós que fomos atraídos a Cristo é Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pelas misericórdias de Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo e agradável a ele, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós vamos para a escola, nós aprendemos a ler e a escrever. Cada frase daquela que está ali, cada palavra, cada acento, você sabe que está no lugar certo e deveria estar. Quantos professores nós temos aqui presentes? Neuza, Lorena, a Saile, quem mais é professora que já foi professora? Só nós? Mas cada um de vocês, ao olhar ali, você consegue entender o enunciado.
Cada frase, cada palavra faz sentido. Porque nos foi ensinado. Aliás, quando tem letras maiúsculas, como Abacuque, está escrito lá, como é que a gente dizia que aquilo ali é letra de forma? Por que é letra de forma? Sai tudo igualzinho. As letras de baixo são itálico. Mas o cursivo vai da caneta de cada um. E às vezes até a gente pode observar a personalidade de uma pessoa pela sua escrita. Mas nós sabemos ler e escrever a língua portuguesa porque nós somos ensinados. E desde pequeno foi colocada uma certa forma na nossa mente. E nós passamos a reproduzir aquilo que nos ensinaram. Quando nós encontramos a Cristo, nós precisamos deixar essa forma de lado. Não estou dizendo que é para você desaprender a língua portuguesa, não. Mas isso é apenas um modelo de um exemplo do que acontece muitas vezes com conceitos, com padrões, que às vezes nós carregamos junto conosco, em nosso coração, no percurso de toda a nossa vida. E então a gente se torna aquele crente Gabriela, conhecem? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Na verdade, quando nós encontramos a Cristo, ou Cristo nos encontrou, precisa ter uma mudança. Precisa ter uma transformação. A Bíblia chama isso de conversão. Mudança. Precisa haver uma mudança. O povo de Israel havia abandonado a Deus. O povo judeu, para onde ele profetiza, eles haviam trocado a adoração a Deus, eles continuavam adorando a Deus lá no templo, mas dentro do próprio templo eles encheram de ídolos e ofereciam sacrifícios, cultos a esses ídolos, debaixo de todas as árvores frondosas e todos os elevados, os picos dos montes, eles faziam altares a esses deuses. Então, o próprio Senhor, ele vai punir agora o seu povo pela desobediência dele. Talvez você diga assim, mas Deus é muito radical. Tenta se colocar no lugar de Deus. Eu sei que você não consegue, mas tenta pelo menos imaginar. Você diz para o seu filho, quem tem filho aqui? Você diz para o seu filho, filho, faz isso. Se você não fizer, eu vou fazer aquilo. Aí você vai, sai, volta, e ele não fez isso. E você não faz aquilo. Você está ensinando o seu filho a desobedecer cada dia mais você. Você está dizendo para ele, olha, eu estou falando isso porque eu sou pai, eu sou mãe. Mas eu, de fato, não quero fazer isso. Concordam comigo? Se você fosse honesta ou honesto, você teria que fazer aquilo porque você prometeu. Deus, por ser honesto e ser justo, ele vai fazer o que prometeu. Isso para mim é um alívio, porque ele disse que ele vai me salvar. Que eu não vou ficar no pó do esquecimento, ele vai me ressuscitar. Ele disse que ele vai me levar para morar com ele, habitação. E essa vida que ele tem para me dar é uma vida de imortalidade. Para mim, Deus não é injusto e Deus não é carrasco. Deus é honesto e é fiel à sua palavra. Aliás, a sua própria palavra diz que Deus zela para cumpri-la. Ele está cuidando para que a palavra dele não caia por terra. Se ele sustentou a palavra de Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, a Bíblia nos diz que de todas as palavras que Samuel falou, Deus não deixou que nenhuma delas caísse por terra. Se Deus fez um voto de um compromisso tão sério com um homem, imagina com a própria palavra dele. Jesus disse, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então é muito sério o que Deus tem para nos dizer. Abacuque se tornou um inconformado.
Gostaria apenas de compartilhar 4 inconformações de Abacuque com você. A primeira foi que ele não se conformou com o mal que se espalhava que nem lixo. Você já foi num terreno baldio onde as pessoas deixam lixo à vontade ali? É agradável aquele ambiente? Certamente não. Nós não precisamos nos conformar ao ver o erro crescente do certo se tornando errado. Nós precisamos manter a nossa postura de inconformados com isso. Nós não precisamos atacar as pessoas. O que nós não podemos é aceitar a conduta. Nós não precisamos atacar a pessoa, nós não podemos aceitar o pecado. O pecador nós amamos. Mas o pecado nós precisamos rejeitar. A segunda inconformação de Abacuque é com a opressão. A opressão destrói a segurança e os valores éticos e morais. A opressão é como se fosse algo que estivesse apertando. Quando você aperta um objeto que é mais flácido, é fácil você fazer ele mudar de forma. Quando o objeto é mais duro, é mais difícil. Mas quando há uma pressão, e diga-se de passagem, nós não somos tão fortes assim, nós somos oprimidos a mudar de forma. De repente você vê um pai de família, uma mãe, um filho que era obediente mudando de opinião e se tornando agressivo e desobediente. Por causa da opressão, a pressão que os amigos exercem sobre ele, a pressão que a sociedade exerce sobre ele, a pressão que a própria idade exerce sobre si. E tudo isso vai deformando o nosso caráter, a moral e a ética. E de repente nós vemos pessoas que antes defendiam princípios e valores estabelecidos por Deus, que são os corretos, aceitando e concordando, ou talvez não concordando, mas dizendo o que eu posso fazer, hoje é desse jeito, hoje é assim mesmo. Não é, gente. Alguns anos atrás diziam que o mundo estava em tanta evolução, em tanta mudança, que as crianças aprendiam mais cedo. Não aprendem mais cedo. Elas têm mais informações. Mas elas não são mais inteligentes do que há 200 anos atrás. Elas têm mais informações, só isso. Estão sendo formatadas mais cedo, isso sim. Mas elas não são livres pensadoras. Estão sendo formatadas cada vez mais cedo. Estão impedindo as nossas crianças de serem crianças. Estão querendo colocar sobre as nossas crianças a responsabilidade e os conceitos de pessoas que talvez já na idade de adulta ainda têm dúvidas. Alguns anos atrás eu manifestei minha indignação no púlpito, dizendo sobre essa mania que a escola tem de dar educação sexual para os nossos filhos. E nós nos consideramos inteligentes. Eu nunca vi alguém dando aula para cachorro, nem para vaca, e nem para porco, ou para galinha, como se reproduzir. Mas de repente nós temos que ter aulas. Eles estão dizendo na nossa cara, você é burro, você é um jumento. O jumento que me perdoe, e o burro também, pela comparação, eles são muito mais inteligentes. Mas eles estão dizendo que nós somos estúpidos. Verdadeiros, o outro animal que me perdoe, asnos, topeira, mais um animal que a gente colocou na lista. E aí vai. De repente nós temos que ter aulas sobre sexo. Eu não aceitava isso. Hoje, estão mandando kits para crianças de 5, 6 anos. É um absurdo.
Mas é isso que estão fazendo nas nossas escolas, no nosso país, com o nosso dinheiro, com os nossos filhos, deformando os princípios, deformando a vida. Porque quando a gente está mais duro, é mais difícil de deformar. Mas quando a gente está molezinho, quando é criancinha ainda, é fácil da gente deformar e fazer a forma que as pessoas mal intencionadas, discipuladas pelo próprio inferno, tentam colocar na vida da sua família, dentro da sua casa. Eu cuido do que entra na minha casa. Se eu vejo um cão babando, raivoso, no mês de agosto, chegar na porta da minha casa, tu acha que eu vou abrir a porta para ele assim, entra cãozinho, tá tão bom. Você não quer me morder e passar a sua baba, a sua raiva? Mas às vezes a gente liga a televisão e recebe esse tipo de informação e acalenta isso no coração, dorme com isso. Ou não? Coisas destrutivas hoje são consideradas normais. Ontem eu ouvi mais um absurdo. Uma mãe ligou pedindo socorro para uma outra mãe, que é sua irmã, a respeito de um rapaz que ela julgou, pelo seu vasto conhecimento espiritual, que ele estava louco. Porque ela se levantou da sua cama, chegou até a sala e viu seu filho, às 3 horas da manhã, ajoelhado do lado do sofá, em lágrimas, clamando, adorando a Deus, orando ao Senhor. Na opinião dela, ele está louco. Precisa de um psiquiatra, de medicação controlada, porque está louco. Eu falei, olha, se ele está louco como eu estou pensando, você deve me achar louco também. Porque a gente pensa desse jeito. E a gente age desse jeito. Outra questão que eu apresentei foi que se o filho dessa pessoa, 3 horas da manhã, estivesse chegando em casa, chapado, bêbado, abalroado o carro, machucado o carro, estragado o carro, e com cheiro de álcool à vontade, ela iria simplesmente dizer, pois é, meu filho, amanhã dói, meu filhinho, amanhã você vai estar bom. Mas porque ele está buscando a Deus, agora ele é louco? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Se somos adoradores do Deus vivo, somos taxados de loucos? Não dá para entender. Você consegue entender? Eu me considero inconformado. Eu não aceito esse tipo de forma para mim. Se você aceitar, você está se conformando. A terceira inconformação do profeta é a inconformação com as desavenças e brigas. E como nós vemos ali no versículo 3. Desavenças, brigas. E onde? Litígios, contendas. Onde é que acontecem as contendas? Muitas vezes acontece dentro de casa. É o lugar onde mais acontece, no seio da família, as contendas. Eu sei que tem até lugar no Paraná, se não me engano, cujo nome do local é Contenda. Porque lá teve contenda, teve briga, teve luta, teve batalha. Passou por lá, né? Contenda. Eu acho que aqui também, perto aqui, não tem contenda? Não estou falando do cemitério do combate, estou falando de contenda também. Pertinho aqui da igreja, não teve contenda? Na sua casa nunca teve contenda? Caiu a ficha, né? Era uma piada. É que eu não sou muito bom em fazer piada, era para você rir.
Mas nós temos contenda dentro de casa, gente. No tempo em que o profeta Abacuque estava vivendo, isso era comum. Ele diz, olha, tem contenda e litígio. E isso, olha só, é comum. Aquilo que deveria ser uma exceção se tornou comum. Quando uma coisa é comum? Quando tem muito. Quando tem poucos, é exclusivo. Mas quando todo mundo já tem aquela roupa com aquele modelo, naquela cor, aquilo se torna comum. Mas quando você vai lá e compra uma fazenda, não uma fazenda de fazenda, mas uma fazenda de tecido, e manda fazer por um alfaiate uma roupa exclusiva, aquilo é exclusivo. Aí você vai lá e compra aquela roupa lá, aquilo lá é comum. Claro que a gente tem que comprar nesses lugares porque, às vezes, é porque tem muita contenda lá em casa, então a gente é obrigado a ir nesse lugar. E a gente acaba sendo comum. Desculpa, brincadeira, o trocadilho não foi legal. Mas, é isso. É isso que acontece. A briga dentro de casa. E outra coisa, litígio. O que é o litígio? Litígio é agressão mesmo, não é isso? Quando tem uma separação de paz, ou quando tem a separação litigiosa. É porque o marido enfiou a cara na mão da esposa e saiu machucado, e aí então houve lá um risca-faca, e a coisa ficou feia. Teve que entrar 4, 5 lá para separar. E um não pode mais olhar para a cara do outro. Dormia junto uma noite antes, mas depois não pode mais olhar um para o outro. Litígio. E às vezes isso acontecia dentro da igreja. Pasme. Os irmãos corintianos, eles estavam levando o outro para a justiça. 1 Coríntios capítulo 6, verso 6. Nada com respeito a time, que eu não torço para nenhum. Embora dê trabalho e emprego para várias pessoas, não sou contra o esporte. Já fui jogador de futebol, não profissional, mas amo a dor, né? Amo a dor. Mas os irmãos estavam levando outros irmãos para a justiça. E Paulo fica pasmado. Ele diz, olha, isso diante de pessoas incrédulas, será que não tem gente sábia suficiente dentro da igreja que pode resolver essas pendengas? E aquele que tem o direito de receber, será que não tem a hombridade, a humildade ou o desprendimento de sofrer o dano? Isso acontecia nos tempos da igreja primitiva também. Não é um privilégio do tempo de Abacuque, do reino de Judá, e não é um privilégio dos nossos tempos hoje. Já havia e sempre houve. Aliás, Caim não matou Abel por acidente. Estava jogando uma pedra, de repente Abel deu um peixinho debaixo da pedra. Não foi assim. Quando o homem age, ele age sempre com maldade. Quando o homem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele pode mudar o seu modo de ação. Por isso que o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade. Benignidade. O que é benignidade e bondade? Fidelidade, longanimidade. Eu sempre me esqueço de longanimidade dentro do fruto do Espírito. Ainda bem que a esposa é longânima e me lembrou disso. Que a longanimidade também, ter um ânimo longo. A gente tem um pavio muito curto. João capítulo 17, versículos 15 e 16. Jesus disse que ele não é deste mundo. E nós também não somos dele.
Irmãos, eu não preciso ser formatado por esse mundo. Talvez o meu computador precise, mas eu não. Só tem um software que pode formatar a minha mente. Esse não tem vírus, nem cavalo de Troia. É a palavra de Deus. Ela é inerrante. Então precisamos nos formatar, sim. Mas não conforme o padrão do mundo que nos cerca, ou conforme a onda que dirige o mundo. O alemão trataria esta onda de Zeitgeist, é o espírito da época, porque você há de convir que parece que tem um espírito da época onde aquilo começa a se tornar comum. De repente, a destruição da família é algo comum. A destruição do bom nome de alguém é algo comum. A mentira espalhada, mesmo que seja mentira deslavada, não é retificada. As pessoas erram, não pedem perdão. Prejudicam e não se emendam. Isso se tornou comum em nossos dias. O irmão ofende o outro e passa uma semana de mal um com o outro, desobedecendo uma palavra clara das Escrituras que diz que não deve o nosso coração dormir com mágoa no seu coração. Aí uma semana depois, supomos que o Rafa fosse meu irmão, e ele é meu irmão em Cristo, mas a gente dá aquela briguinha assim, só de irmão, só na jugular, para não estragar o couro. Aí uma semana depois a gente sai, toma um sorvete junto e de repente a gente volta brincando, dando risada. Mas eu não tive coragem de olhar nos olhos do Rafael e dizer assim, Rafael, me perdoa. Aí a gente diz que está tudo bem. A gente brincou junto, a gente riu junto, mas a gente não acertou. E o que isso acontece? Abre uma porta para o inimigo entrar. Deus disse, olha, eu vou mandar os babilônios para poder destruir essa terra. É um inimigo muito forte, veloz, sem misericórdia. Como é que eu posso evitar que Deus permita que o inimigo entre na minha casa, na minha vida? E Deus, para me corrigir, porque Ele me ama tanto, ou te corrigir, porque Ele te ama tanto, que Ele vai permitir algumas coisas para que você volte para Ele. Será que nós precisamos passar por perdas para nos voltarmos ao primeiro amor? Ao nosso Senhor? Eu creio que nós somos sábios suficiente para entender as consequências. Queria orar com você, mas eu queria convidar você a pensar sobre isso. Pensar com Abacuque. Abacuque chegou à conclusão, depois de várias conjecturas e confrontos com Deus, de que Deus tinha razão. Aliás, Deus sempre tem razão. Quando Deus pergunta uma coisa para nós, não é porque Ele quer saber de alguma coisa. Ele quer que nós saibamos. Deus sabe todas as coisas. É que nós nos esquecemos. Então, quando Deus nos coloca à prova, na verdade é para nós sabermos onde nós estamos. Se precisamos mudar aqui, ali ou acolá. Que nós possamos, além de ter a consciência de escolher pessoas para ocupar cargos-chave neste país, que nós também tenhamos o nosso coração moldado por Deus. Vamos colocar a nossa urna do coração nas mãos de Deus. Deixa Ele votar o que Ele quer no nosso coração para a nossa vida. Ele é um governador maravilhoso. Ele quer ser Senhor da sua vida.
Então deixa Ele ser Senhor da sua vida. Deixa Ele guiar você. Ele é o bom pastor. Ele nos guia para as águas tranquilas, pastos verdejantes, mesmo quando nós andamos por vales que são profundos e perigosos, como a própria morte. Ele está conosco. Sua vara, seu cajado nos protege. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e não dispôs o seu coração para ser formado e conformado com a vontade de Deus, diga para Deus: Senhor, está aqui meu coração, me molda do jeito que o Senhor quer que eu seja. Porque Deus já pensou em você antes da fundação do mundo. Deus já escolheu você antes da fundação do mundo. E Deus já escreveu todos os seus dias no livro da sua lei. E naquele dia Ele vai julgar a mim e a você, não pelo que nós fizemos, mas o quanto nós ficamos aquém do que nós poderíamos ser. E aí a gente vai dizer: puxa vida, Senhor, como eu pensei pequeno. E eu pensei que o Senhor não me amava tanto. E eu não imaginei que o Senhor queria me ver tão bem. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Senhor amado, nos unimos com Abacuque. Nós queremos abraçar o entendimento. Jesus disse que se as palavras dele permanecessem em nós e nós permanecêssemos nas suas palavras, nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Senhor, como Abacuque, nós queremos abraçar o entendimento. Nós não queremos ser massa de manobra, Pai. Nós queremos nos submeter à Tua direção e ao Teu controle. Lidera a nossa vida, Senhor. Governa a nossa vida. Senhor amado, nos ajuda. Revela para nós o que o Senhor deseja que nós sejamos. Transforma nosso coração conforme a Tua vontade. E que cada dia mais, Senhor, nós sejamos mais parecidos com Cristo. A quem o Senhor dos altos céus olhou e disse: esse é meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Senhor, que o Senhor possa olhar dos céus e olhar para os meus irmãos e dizer: esses são meus filhos amados. Eu tenho prazer, eu tenho alegria neles. E a Tua palavra nos diz que cada pecador que se arrepende, no céu já tem uma festa. Imagina, e queremos imaginar, que quanto mais nós caminhamos no Senhor, mais festa, mais alegria, mais regozijo do coração do Pai, diante dos santos anjos. Senhor, queremos lutar e viver para lhe ser agradáveis. Pedimos a Tua direção, Senhor, não somente sobre nosso compromisso patriótico, mas, em primeiro lugar, sobre o Teu governo em nossa vida. Pedimos a direção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos debaixo da Tua direção, para a glória de Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Queremos andar nele. Dirige-nos, Senhor Jesus. Tu és o nosso bom pastor. Queremos entrar através de Ti, Senhor Jesus. Tu